E nós já voltamos com o SP Record e o Brasil possui a população com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Para você ter uma ideia, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o neurocientista Ari Brito. Obrigada pela presença aqui, Ari. Obrigado, é um prazer. Vamos falar sobre as razões, né? Quais são as razões para uma população tão ansiosa? Olha, primeiro que por muito tempo a gente falava que o brasileiro era, digamos, empoderado por causa da criatividade, do jeitinho brasileiro. Só que assim, as circunstâncias externas são tão instáveis, a gente nunca sabe como vai ser o dia seguinte, né? Você pega o europeu, por exemplo, ele consegue fazer, por exemplo, uma previdência e pensar nos 20 anos seguintes o que ele vai fazer. No Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Porque embora a gente não tenha as condições climáticas como terremotos e coisas do tipo, mas a gente, de certa forma, fica sofrendo o tempo inteiro as intempéries, as circunstâncias externas que influenciam demais a nossa percepção do nosso dia a dia, o que gera ansiedade, porque a ansiedade basicamente é você ficar com a cabeça no futuro, pensando o que vai ser no dia seguinte. E como você não tem uma previsibilidade, as pessoas acabam sofrendo muito por conta disso. E nem sempre essas coisas, né, que geram preocupação vão acontecer, né? A gente até fala muito assim num conceito que a gente coloca lá de mindset, né, de uma forma de pensar, que a maior parte das nossas preocupações não vão se transformar em problemas, mas o problema é que a gente fica pensando nessas coisas. E aí, só de você ficar pensando, você está ocupando a tua mente, você está utilizando neurônio para pensar nessas coisas, em vez de, por exemplo, colocar atenção plena de pensar naquilo que você está fazendo no momento. É verdade. Agora, esse mundo muito rápido que a gente está vivendo, a questão da tecnologia, rede social, tem os aplicativos, esse excesso de informação também contribui, né? Tem os dois lados. Assim, a gente, de certa forma, desenvolveu a tecnologia por causa da nossa ansiedade, porque a gente queria resultados rápidos, as empresas cobram resultados rápidos e a tecnologia vem para dar resposta rápida, só que, ao mesmo tempo, surge aquela coisa do 2x, né, dos aplicativos de voz, que assim, eu coloco na voz rápida porque eu não tenho mais paciência de ouvir uma pessoa. Aí, na hora que eu tô aqui conversando com você ou as pessoas estão em casa conversando entre si, elas querem que as outras pessoas expliquem em 2x. Só que 2x não tem na vida real. A vida real é 1x. E aí, então, as pessoas acabam sofrendo porque, assim, eu quero que você chegue logo no final dessa história. E aí, os filmes longos, que tinham longa duração, se transformaram em seriados com curta duração, ou novelas com capítulos curtos, e aí com uma extensão muito maior. Então, em vez de você assistir um filme, às vezes, de 7 horas, você vai assistir 7 horas, mas maratonando uma série. Mas só o fato de você saber que termina logo é muito melhor. Então, no meu caso aqui, eu estou falando, se eu der uma resposta muito longa, as pessoas já ficam, pelo amor de Deus, esse cara não para de falar. É verdade. Agora, quais são os sintomas, né, de que algo está patológico mesmo, né? Porque a ansiedade é normal mesmo do ser humano, mas quando que a gente sabe que está ali avançando um pouco mais o limite? Uma das principais questões que a gente tem falado muito, e inclusive um conceito que vem muito hoje para o mundo corporativo, organizacional, que é o conceito de atenção plena. Quando você está perdendo atenção no presente, significa que tem já algum tipo de transtorno. Ou seja, se eu tenho um pouquinho de ansiedade, poxa, eu vou fazer uma viagem no final do mês, ou o final de semana vai ter algum compromisso, tem um aniversário e aí eu estou um pouco ansioso, faz parte da nossa rotina e faz parte do cotidiano. Agora, quando eu estou começando a derrubar copos, ou ficar nas conversas assim, o que você falou? Ou seja, as pessoas dispersas significa que já está afetando o seu cotidiano. Quando começa a afetar o cotidiano no aspecto de tirar a atenção da pessoa, é bom ir dar uma olhada nisso, porque pode ser que seja o primeiro passo, né? E normalmente a ansiedade depois vem um estresse, um burnout, uma depressão, problemas maiores que depois ficam mais difíceis de ser corrigidos. Pois é, e a gente teve um evento aí mundial que também potencializou os efeitos da ansiedade, né? No caso aí da pandemia, após, né, esse momento difícil, a situação ficou um pouco mais complicada. A ideia de você não saber o dia seguinte, né? A gente vivendo com o luto muito perto e em confinamento. Porque nós somos seres que vivemos em cavernas e a gente vivia em caverna para se proteger das feras que estavam lá fora. No momento que a gente teve que voltar metaforicamente para essas cavernas, a gente ficava assim, poxa, será que eu já posso sair? Será que eu posso fazer as coisas? Será que amanhã eu vou ter um dia? E aí então essa preocupação fez com que a gente tivesse um quadro muito maior, né? Tanto que a gente brincava, né, e comentava
entre os profissionais que durante a pandemia os cursos de psicologia, os cursos de psiquiatria iam crescer muito, como realmente cresceram depois da pandemia, porque muitas pessoas vão ter que procurar ajuda profissional e é fundamental procurar ajuda profissional, porque a pandemia do Covid-19 trouxe uma nova pandemia acoplada a ela, que é a ansiedade, que é o estresse, que vem junto com esse tipo de confinamento. É verdade. E a boa notícia, vamos dizer assim, né, é que tem como controlar de diversas formas, né? Sim. Assim, primeiro que uma questão importante que como é um telejornal e você sempre passa informação assim mais fundamentada, né, científica, é importante entender que não é uma bobagem. Às vezes as pessoas falam, ansiedade, para com bobagem, geração mimimi e tal. Não, ansiedade é um problema sério, tem que buscar ajuda. Então, assim, tem que procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que realmente possa trabalhar isso de forma científica, de forma profissional, porque às vezes tem pessoas que só fazendo meditação, praticando pilates, yoga, algum tipo de técnica mais convencional, mais simples, essas pessoas conseguem se recuperar por conta própria, mas tem gente que não, e aí só vai perceber isso depois de muito tempo. Então, assim, tem armadilhas que vêm no meio da ansiedade que podem cair, por exemplo, para um quadro de depressão, e esse quadro entre ansiedade e depressão é muito rápido. Então, assim, você procurar ajuda profissional é fundamental mesmo. Então, assim, não fica naquela coisa de, eu vou fazer uma oração aqui, eu vou fazer uma meditação e tá tudo certo, porque esse é o grande perigo que existe na sociedade. Pessoas que acham que estão se cuidando com paliativos e no final é aquela coisa, eu tô com dor, tomo analgésico, só que eu não estou tratando a causa da dor. Olha, muito obrigada pela presença, Ari, e volte mais vezes. Obrigado.